façam a prece aí, por gentileza, aí para economizar um pouco de voz e peçam para mim aí, que estou com essa voz aqui horrível. Eu faço, João. Ah, Cida, beleza. Pai maravilhoso que nos deu a vida, me Deus a centelha divina para que possamos crescer, aprender, amar. Deu seu filho ensinamento, nos mostrando as lições. Graças a você, hoje estamos aprendendo. Graças a João, que vem nos ajudando a nos esclarecer, porque também tínhamos a mente fechada, sem conhecimento, porque era muito ego. Graças a hoje, estamos estudando, estamos valorizando o nosso estudo e valorizando essas obras maravilhosas que Kardec nos deixou. Nos ajude ao entendimento, ao carinho e à compreensão de todos aqueles ensinamentos que Jesus nos deixou. Nos abençoe hoje, que assim seja. Bom, gente, vamos lá, nós estamos aí no capítulo 16, não é isso? Isso. Na minha edição aqui é a página 234, que fala assim, Silas pousou levemente a destra. Acharam aí? Vamos perguntar aqui, Juliana, achou? Já, tá no jeito aqui já. Na minha edição aqui é a página 234. O meu é esse livro novo aqui, ó. Lourdes, achou? Achei. E você, Renata? Alguém tem esse livro aqui? Que página que é? O meu não é esse, Renata, não vou poder te ajudar. É, o meu Mas é também não é capítulo esse. 16. Ah, tá. Capítulo 16, isso. Eu, Já como achei. usei o PDF, é mais no fim, eu ia falar umas 2 páginas, mais ou menos, para acabar o capítulo. Débito aliviado. É, isso. Vai mais lá para o fim, Renata. Vai ajudando ela aí, Ana, que aí eu poupo a minha voz aqui. Renata, vai umas... O seu é menorzinho, né? Volta umas 5 páginas. Você vai achar um parágrafo assim, ó. Silas procurou levemente a destra nos pequenos que ressonavam e prosseguiu. Isso. Ele botou a mão, né? Pousou levemente a destra. Isso. Pode começar aí, gente. Eu não consegui achar, não, mas pode ir. Não vou atrapalhar, não. Não, você não está atrapalhando, Renata. E aqui a gente é um por todos e todos por um. A gente só vai começar depois que você achar. Ui, eu tô Então vai suando. tranquila. Página Não, vai tranquila, 222, sem pressa. 222 desse livro dela. Vê na 222, Renata. Fica tranquila, nós aprendemos a ter paciência, né? Os espíritos tiveram tanto com a gente. Olha, o 222 tem... Ah, tá. Silas pousou levemente. A destra... Isso. Ah, tá aqui. Uhum. Obrigada. Beleza. Bom, então vamos lá. O que trata esse capítulo? Trata de um capítulo que nos inspira, que nós desejamos que a nossa vida seja semelhante
a vida do personagem desse capítulo, o Adelino, né? O Adelino, ele tem o débito dele aliviado. Ele foi alguém que, em vida anterior, numa fazenda muito rico, ele era filho de um homem que herdou a fazenda dos pais, um homem muito rico, e que ele era muito agressivo com os escravos e se aproveitava das escravas, né? Então, ele tivera vários filhos, porém, com as escravas, e ele as vendia junto com as crianças. E o Adelino lhe foi filho de uma escrava, ela faleceu no parto, mas ele cuidou muito bem de Adelino. Ele deu o seu nome, ele fez do Adelino um herdeiro de tudo, então ele era o filho único, assim. E aí esse pai, ele, numa cidade, se casou com uma jovem de 20 anos. Ele tinha 43 e o Adelino tinha 21. E a jovem tinha 20, com quem ele se casou. E o que aconteceu? Ele trouxe ela para a fazenda, ela se enamorou do Adelino e ele por ela, e acabaram por incendiar o pai de Adelino, né? Para ficar com todos os bens e ficarem um com o outro. O que aconteceu é que, nessa vida anterior, em 5 anos, ele se acamou, ele ficou com a pele toda coberta de chagas, cheia de feridas, né? E gritando horrores, o arrependimento por ter matado o próprio pai, com o auxílio de 2 capatazes. Aí, no plano espiritual, ele foi para uma região infernal, ele ficou 11 anos sofrendo a influência do pai em chamas, né, passando aquela ideia mental das chamas, e também junto com outros espíritos inferiores que o hipnotizaram naquele estado. Depois disso, ele foi para a mansão, foi atendido na mansão, porém, dentro da mansão, ele continuava vinculado mentalmente ao pai e aos espíritos maléficos do lado de fora, de forma que ele continuava a inferir que ele estava rodeado de chamas. E com os passes magnéticos, o tratamento, ele melhorou, foi trabalhando arduamente a ponto de se tornar digno de reencarnar, né? Ele trabalhou tanto que teve o mérito de reencarnar. Reencarnado, ele começou a ter uma doença de pele, um eczema muito significativo, com várias bolsas de sangue, a pele rachada, né? Mas ele foi levado a um centro espírita por influência dos espíritos da mansão. E lá ele se dedicou muitíssimo ao bem. Se dedicou tanto ao bem que hoje em dia ele consegue, por um estado de dedicação, de humildade, ele dá passagem à comunicabilidade dos espíritos que querem trazer o espiritismo no mundo. E a tal ponto ele se dedicou que todos os espíritos daquele centro espírita no qual ele trabalha são seus devedores, né? Todo mundo é devedor do Adelino pela dedicação com que ele se empenha no espiritismo. E o débito dele foi aliviado justamente por quê? Porque se ele levasse uma vida menos digna, com menos dedicação, ele ia expiar aquela falta de ter incendiado o pai somente através da doença. Com tal ponto de intensidade seria a doença que ele não ia conseguir estudar, ele não ia conseguir trabalhar, né? Mas ele se dedicou a ponto da doença ter um grau de intensidade aliviado, e os espíritos pretendem até eliminar a doença dele em um certo tempo, e ele conseguiu abranger débitos que iam ficar para vidas futuras, conseguiu trazer esses débitos para quitá-los antes. Ele está antecipando dívidas. Assim, ele recebeu a própria madrasta, que esteve mancomunada com ele no incêndio do pai, como filha, né? Sim, ele foi órfão de pai, porque ele também não tratou bem o pai da vida anterior, e agora a esposa o deixou, tem 6 anos. Então, ele está na casa meio sozinho, a mãe dele que veio ajudá-lo. E depois ele ainda recebeu o mérito
de ter os 2 filhos, que eram 2 filhos do coração. Ele adotou 2 crianças negras, que eram os capatazes de vida anterior, que o auxiliaram a matar o pai, né? Esses 2, eles nasceram filhos de prostitutas, dentro lá né, da alcova, e eles foram abandonados por ela. Eles que também maltratavam as escravas, vendiam seus filhos, matavam seus filhos, teve que nascer no sangue que eles enxovalharam dentro e num prostíbulo. Mas foram recolhidos por Adelina. Então, tá vendo? Ele está antecipando dívidas que provavelmente ficariam para um século depois. E a doença ficou nele aliviada. Por isso que o débito dele é o débito aliviado. É tanto o espírito que é devedor dele que o André Luiz diz que merecia um estudo de um livro sozinho, o tamanho de proteção, de amor, de carinho que os espíritos tinham para com ele em função do trabalho a que ele se desempenhava. Lembram disso? Então, vamos lá. Silas pousou levemente a destra nos pequenos que ressonavam. Quer dizer, estava tipo eu, respirando com barulho aí, né? Estava dormindo e roncando um pouquinho as crianças, né? Respirando com ruído. E prosseguiu, dedicando-se de alma e corpo à sua renovação com Cristo. Nosso amigo recolheu como filhos adotivos os 2 cúmplices do parricídio tremendo, os antigos capatazes Antônio e Lucídio, que, abusando de humildes donzelas escravizadas, de que furtavam os filhinhos para exterminar ou vender, então veja o que eles faziam, né? Furtavam as crianças, que eram filhas deles também, para exterminar ou para vender. Não encontraram senão o alcoice por berço. Então, quando vão renascer onde? No prostíbulo. O alcoice, o prostíbulo. Vindo para o círculo afetivo do companheiro de outro tempo, no sangue africano que tanto enxovalharam, de modo a lhe receberem o amparo moral, a reforma precisa. Percebe a coisa? Como ele estava indo tão bem, o plano de trabalho dele foi ampliado. Coisas que iam ficar para o futuro, ele consegue ressarcir agora. Portanto, vamos levar essas 2 crianças que eram os antigos capatazes que o auxiliaram a matar o pai, agora serão seus filhos. Não é uma beleza? Então, nós podemos fazer a mesma coisa com a gente, né? Enquanto nos edificávamos com o precioso ensinamento, Silas observou: como é fácil de reconhecer nosso irmão por meio da responsabilidade espírita cristã, corretamente sentida, corretamente vivida, conquistou a felicidade de reencontrar os laços do pretérito criminoso para o necessário reajuste. Viram? Por meio da responsabilidade espírita cristã corretamente sentida e vivida, conquistou a felicidade de reencontrar os laços do pretérito criminoso para o necessário reajuste. Quer dizer que se, então, ele tivesse uma responsabilidade espírita cristã, mas não fosse ela muito elevada, não fosse ela corretamente sentida e vivida, ele não receberia esses 2 como filho. A dívida dele ia continuar um pouco maior. Percebe a coisa? Ao passo que, se houvesse desertado da luta pela irreflexão da companheira, ou se tivesse cerrado a porta do coração a 2 meninos infelizes, teria adiado para futuros séculos o nobre trabalho que está fazendo agora. Percebe? Aí a esposa o abandonou. Tem 6 anos que a esposa saiu de casa.
Se ele tivesse dito assim, puxa, estou revoltado com Deus, Deus não tem me auxiliado. Ora, o que iria acontecer? Não vamos mandar essas duas crianças não, porque ele não vai aceitá-las. E aí, como vai ser o pagamento do débito dele? Aumenta a intensidade da doença. Aumenta a intensidade da doença e deixa ele pagar parte da sua dívida com a doença. Mas não. Ele, mesmo pela irreflexão da esposa, ele manteve a serenidade. Sim, naturalmente sofreu, teve dor, né? A esposa foi embora, ele agora estava só com uma criança. E logo depois chegaram esses dois meninos infelizes. Foram colocados aonde essas crianças? Como ele as encontrou? Será que essas mães vieram deixá-las, essas crianças, na casa dele? Ou elas os encontraram, ou as mães, né? Ou uma mãe só, se eles forem gêmeos, o abordou na rua e diz, olha, cuida dos meus filhos. Enfim, mas ele as aceitou, não cerrou a porta do coração. Então, ele resgata um percentual mais significativo da dívida que ele possui. E essa dívida, então, não fica para o futuro, não, ele quita agora, progredindo agora. Dispunhamos-nos a formular novas indagações, mas Correia despedira-se da mãezinha e viera ocupar um leito modesto, não longe das crianças. Bom, então ele vai dormir, não é isso? Junto dos filhos ali. Demonstrando hábitos respeitáveis, sentou-se em prece. É muito importante a gente, para não receber influência espiritual negativa no desdobramento pelo sono, porque o que os nossos adversários do passado, ou adversários da doutrina espírita, ou não tão simpatizantes, então já diminuiu um pouco o grau, não tão simpatizantes com a nossa personalidade em função dos erros que fizemos na vida do passado, sem que tenham ódio por nós, eles esperam que, pelo desdobramento do sono, possam imprimir nos nossos centros vitais, né? Imprimir no nosso pensamento a recordação dos erros que nós fizemos em vida anterior, ou um tratamento com zombaria. E eles esperam, então, que durmamos sem que realizemos a oração para mais facilmente nos atingirem. Por isso que a gente tem que fazer como ele faz aqui, ó. E a gente vê que o caso dele é de hábito. André Luiz percebeu, pela forma como que ele fazia, que ele tinha por hábito realizar a oração para dormir. E a gente tem que fazer isso, para evitar a presença de influência negativa. Lembrando que a gente não vai se livrar totalmente da influência negativa. Porque, na verdade, se a gente observar, a presença da influência negativa ao nosso lado é um trabalho que a gente tem que desempenhar. É um serviço de caridade. Talvez um dos maiores de todos. Porque esse pessoal que nós fizemos mal a eles, Deus nos dá a oportunidade de, conduzindo-nos a nós mesmos na boa direção, sirvamos de exemplo para eles. Beleza? Então, a presença de um obsessor é, na realidade, uma oportunidade da prática da caridade. Muito mais significativa, muito mais valorosa do que entregar comida, remédio, roupa para alguém que pede alguma coisa à nossa porta. Foi quando Silas, recomendando-nos cooperação, abeirou-se dele e aplicou-lhe passes magnéticos, esclarecendo-nos logo após. Então, vê, ele ora e o Silas vem aplicar passe nele. Se ele não ora, a recepção do passe de Silas ia ser menos eficiente. Mas ele se tornou propício à recepção do passe magnético do Silas à medida em que ora. E ainda mais que isso é para ele um hábito.
ainda pela utilidade que sabe imprimir aos seus dias, não é um dia, né? Ou alguns dias, mas a todos eles. Adelino mereceu a limitação da enfermidade congenial. Nasceu com essa doença, de que é portador, né? Tendo sofrido por longo tempo, então ele já nasceu com esse problema de pele. O trauma perispirítico do remorso por haver incendiado o corpo do próprio pai nutriu em si mesmo estranhas labaredas mentais que, como já lhes disse, o castigaram intensamente além túmulo, né? Lembram, mesmo ele tendo recolhido na mansão, ele continuava a ter esses fluidos de que ele estava pegando fogo dentro da mansão. Olha que coisa, né? Renasce, e aí, ó, depois ele recebeu o mérito dentro da mansão de reencarnar, recebeu ali elogios pelo bom desempenho de atividades muito difíceis. Beleza, mas ele continua, em algum grau pequeno, no raciocínio dele, com a ideia das chamas. Percebe? Então não vai se livrar rapidamente do problema. Por isso, com a epiderme atormentada por vibrações calcinantes, por vibrações abrasadoras, de brasa, de chama, que desde cedo se lhe expressaram na forma física por eczema de mau caráter, quer dizer, a doença dele é significativa. Então vejam, ele cometeu o assassinato do pai há mais de 100 anos. Vamos botar aí, o prazo não interessa. E o momento que ele levou para assassinar o pai foi alguns minutos, né? Foi de alguns minutos. Em alguns minutos, matou o pai, incendiado. Aí, naquela vida anterior, 5 anos, morre enlouquecido numa cama, com a própria pele em chama. 11 anos, sofrendo a influência em região extremamente inferior da presença do pai e outros espíritos inferiores. É recolhido à mansão, continua problemático na mansão. Melhora, melhora, mas não vai sumir ainda. Ainda carrega consigo o pensamento de ter ateado fogo ao próprio pai. Reencarna. Aquela ideia vai se transferir para a doença de pele na vida anterior, até como forma mesmo de expurgar aqueles pensamentos, aquela doença. Então, digamos assim, achou que ia ser feliz com a sua madrasta, roubando a madrasta do pai, e adquiriu um problema secular. Adquiriu um problema secular muito grave. Muito grave. Semelhante moléstia em face da dívida em que se empenhou, essa doença deveria cobrir-lhe, futuro do pretérito, deveria cobrir-lhe todo o corpo durante muitos e angustiosos lustros. Lustros são prazos de 5 anos, né? Mas pelos méritos que ele vai adquirindo, então todo dia é uma oportunidade de adquirir mérito. E ele todo dia aproveita. Ele vai adquirindo no gerúndio, sem parar de adquirir. A enfermidade não tomou proporções que o impeçam de aprender e trabalhar, né? Mas, talvez, se ele não se esforçasse tanto, a doença ia ter tal proporção que ele ia estar impedido de trabalhar, de estudar, de aprender. Mas não chegou nesse tamanho. Porquanto? Porque granjeou, porque conquistou a ventura, a felicidade de continuar a servir pelo seu impulso espontâneo na plantação constante, não de vez em quando, constante do bem. Legal, né? Muito joia, né? A essa altura, talvez,
porque o dono da casa se dispusesse ao refúgio dos travesseiros, o assistente convidou-nos à retirada. Então, ele foi dormir, né? E aí, o André Luiz, Hilário e Silas foram embora. De volta à mansão, prosseguiu nosso amável mentor, tecendo brilhantes comentários a respeito do amor que cobre a multidão dos pecados, segundo a lição do Evangelho. Quando Hilário, interpretando-me as indagações, considerou de improviso. Quer dizer, então Silas estava falando a respeito do amor que cobre a multidão de pecados. E o André Luiz está formulando perguntas mentais sobre o assunto. E o Hilário está captando as perguntas mentais de André Luiz, interpretando essas perguntas. E aí, o André Luiz não precisa falar. Quem vai falar o que ele está pensando é o Hilário. Entenderam aí? Assistente, com uma elucidação assim tão clara, é justo aspiremos a saber determinadas minudências que a ela digam respeito. Poderemos, acaso, inteirar-nos quanto à situação de Martim Gaspar, o genitor, o pai, que padeceu o martírio do fogo em sua carne? Cadê o pai dele, né? Onde que está? Porque Silas se detivesse em silêncio, meu colega continuou. O pai terá ciência do trabalho renovador de Adelino? Devotar-lhe-á ainda menosprezo e ódio? O pai ainda o odeia, ainda o menospreza? Lembrando que a mãe dele tinha aí 60 anos, então quantos anos a gente presume que ele tinha? O livro não fala, mas sei lá, tinha uns 40 anos. Ele foi levado bem jovem para um centro espírita, né? E está lá trabalhando muito. E cadê esse pai? Depois aí desses 20, 30 anos de trabalho do Adelino, ele ainda o odeia, ainda o menospreza? Martim Gaspar respondeu por fim o interlocutor. Infatigável, incansável que era na violência, foi igualmente tocado pelos exemplos do nosso amigo. Então vejam, né? Depois, mas vamos raciocinar. Depois de quanto tempo? Né? Porque ele passou um tempo que foi um tempo longo, imagino eu, uns 10 anos, 15 anos, que ele era infatigável na violência. Mas aí, depois desse prazo, ele foi tocado pelos exemplos do nosso amigo. Né? Aí sim, essa é a maior da caridade. Né? A caridade para com os adversários. É qual? Tocar-lhes pelo exemplo. Foi o que ele fez. Observando-lhe a transformação, abandonou o pai, né? Abandonou as companhias indesejáveis a que se adaptara. O pai estava adaptado a péssimas companhias, mas observando o exemplo, a transformação, naturalmente, num prazo longo, ele abandonou esses companheiros. Ele foi tocado pelos exemplos, né? E rogou. Então, até o pai orou, pedindo asilo em nosso instituto na mansão. Vai para alguns anos. Quer dizer, então aí é algo recente, né? Aí tem uns 5 anos aí, onde aceitou severas disciplinas. E onde se encontra agora? Insistiu Hilário, ansioso. Porventura será permitido vê-lo para observar-lhe as alterações? Agora, o pai está lá na mansão. Vamos lá ver esse pai, ver como ele está, né? Ele aceitou disciplinas severas. Vamos ver como está o pai. Mas você já sabe o que vai acontecer, né? Já sabem o que vai acontecer, né? Já sabem.
Lembra, a finalidade maior da Mansão Paz é fazer com que os espíritos que são devedores, que lá estão trabalhando pelos seus débitos, reencarnem, certo? Não é isso? Esse é a principal tarefa da mansão gente, vocês estão aqui em regiões infernais. A porta de saída do inferno para vocês é a reencarnação. Vamos trabalhar muito aqui para que o bem em vocês, quando vocês reencarnarem, sejam ideias inatas. Vocês sejam muito fraternos e possam levar essa fraternidade para a Terra. Vão ter as provas, mas vocês caminham com serenidade, auxiliando o próximo. Essa é a forma de vocês não voltarem para cá. Vocês irem para colônias mais altas. Ora, onde que esse pai vai renascer? Nesse instante, porém, varávamos a entrada do santuário de nossas obrigações. E Silas, sem mais possibilidade de alongar-se, afagou os ombros de nosso companheiro, dizendo: acalme-se, Hilário. É possível estejamos de regresso ao assunto em breves horas. Quer dizer, eles chegaram lá na hora, agora eles vão ter que fazer outras tarefas, ou eles vão descansar um pouquinho, né? Já viu que o Silas, a gente está estudando o trabalho que o Silas faz nas horas de folga dele, mas naturalmente tem que repousar um pouco, e esse assunto a gente vai voltar em breves horas. Despedimos-nos conservando as anotações à maneira de estudo interrompido, aguardando sequência. No dia seguinte, porém, grata surpresa visitou-nos o coração. Quando o relógio anunciou alta noite, na extensa faixa planetária em que se mantinha o nosso domicílio, o assistente veio buscar-nos prestimoso, quer dizer, veio nos buscar útil, aproveitável. Demandaríamos a esfera carnal, mas, naquela hora, em companhia de Druso, o orientador da instituição. Quer dizer, é a primeira vez que eles vão acompanhar uma tarefa do diretor da casa, certo? Do Druso. É a primeira vez. E, pelo jeito, o Druso vai sair lá da Mansão Paz, também pela primeira vez, para vir à Terra. Certo? O que eles acompanharam era, no começo do livro, capítulo 2, aquele diálogo que Druso estava dando sobre o ânimo com aqueles 200 espíritos disformes, com tal grau de deformidade, que não poderíamos saber quem eles eram, né? Mesmo que fossem nossos parentes, a gente ia ter dificuldade de ver, de reconhecê-los, pela deformidade muito grande. Aí, regozijamo-nos, embora curiosos, né? Aí foram alegres. Era a primeira vez que viajaríamos com o grande mentor, que nos conquistara a mais ampla reverência. E se é verdade que o privilégio nos alegrava, ao mesmo tempo, indagávamos do motivo pelo qual Druso se ausentaria da casa, né, que não lhe dispensava a presença. Mas vejam, ele vai sair alta noite, né? Mas é a primeira vez que ele sai aí, ou pelo menos é a primeira vez que André Luiz e Hilário observam ele saindo. Mas, naturalmente, outros casos idênticos a esse, Druso vai também sair, né? Entretanto, não houver oportunidade para longas divagações. Em companhia de Druso, que se fazia seguir por Silas, por duas irmãs altamente responsáveis. Então, vejam aí, né? O Druso, o diretor da instituição, está saindo, talvez pela primeira vez, na companhia de Silas e duas irmãs, duas mulheres altamente responsáveis em serviço da mansão
e por nós outros. Utilizamos-nos do meio mais rápido para a excursão, cujo objetivo desconhecíamos, porque a maior autoridade nos trabalhos normais do Instituto, de certo, não disporia de tempo para uma viagem que não fosse a mais curta possível. Então, eles volitaram muito rápido, né? Lá das regiões infernais para a Terra, com muita velocidade. Druso não tinha muito tempo. Grande era o meu desejo de provocar o verbo do assistente para a conversação educativa acerca do problema que abordáramos na noite anterior. Todavia, a presença de Druso como que nos inibia a disposição de ferir qualquer tema que não partisse dele mesmo, cuja dignidade não nos privara da expressão livre, mas nos infundia incoercível, irreprimível, incontido respeito. Então vejam, né? O André Luiz está louco para perguntar do caso de Adelino, do pai de Adelino, cadê o pai? Mas pela presença do Druso, eles não falavam nada, deixaram que o assunto viesse do Druso, né? Que o Druso trouxesse os assuntos para aquele grupo que iria trabalhar, né? Mas, naturalmente, eles perceberam que o Druso não lhes privava que eles falassem, mas eles próprios se freavam com imenso respeito pelo Druso. Foi assim que, no trajeto ligeiro, lhe ouvimos a conceituação oportuna e sábia sobre múltiplas questões, questões de justiça, questão de trabalho, admirando-lhe cada vez mais a cultura e a benevolência. Então, o Druso está falando para ele de justiça, trabalho, com muita cultura, com muita benevolência. Espantado, no entanto, reconheci que a nossa equipe estacionou à porta do lar de Adelino, que deixáramos na véspera. 2 auxiliares que conhecíamos de perto esperavam-nos no limiar. Então, para surpresa deles, eles voltaram na casa de Adelino. A casa dele era cuidada por 2 auxiliares que eles já conheciam, tinham ido lá, né, no dia anterior. Depois de recíprocas saudações, um dos auxiliares, avançou para Druso e anunciou reverente: diretor, o pequenino recém-nato estará conosco dentro de meia hora. Então, vejam, tem um recém-nascido que vai parar ali na porta da casa de Adelino. Estará conosco, e é onde eles estão, na casa de Adelino, em 30 minutos. Em meia hora vai vir uma criança recém-nascida aqui. O grande mentor agradeceu e convidou-nos a acompanhá-lo. Na paisagem doméstica que nos era familiar, a casa do Adelino, o relógio marcava 2h20 da madrugada. Atônitos, quer dizer, confusos, espantados. Seguimos o orientador, que tomara a vanguarda. Druso tomou a frente, penetrando o aposento em que Adelino, ao que nos foi permitido supor, começava a dormir. Pelo amor de Deus, hein? Adelino dorme tarde, hein? 2h20 da madrugada. Então, ele trabalha, cuida das crianças, aí alguma delas está doente, ficou lá, 2h20 da madrugada, vai dormir. Começou a dormir tarde. Druso acariciou-lhe a fronte por momentos e vimos Correia erguer-se do corpo de carne, qual se fora movido por alavancas magnéticas poderosas, caindo nos braços do grande orientador, à maneira de criança enternecida e feliz. Ora, então, pelo passe magnético de Druso, ele foi retirado rapidamente do corpo,
e veio para os braços dele, né? Não é isso? Se não tivesse feito oração, ia ter mais dificuldade de receber esse magnetismo de Druso. Meu amigo, disse Druso, entre grave e terno. Quer dizer, ele está sendo terno, com ternura, sim, mas também está sendo muito sério, grave. Meu amigo, chegou a hora do reencontro. Chegou a hora do reencontro. Vocês já estão imaginando aí, né? Correia começou a chorar. Olha só. Ele já sabe. Ele já sabe. Então, olha só como é a felicidade do espírito quando ele tem a oportunidade de ressarcir o débito. Vai ser fácil? Não vai, porque ele vai ter que cuidar muito dessa criança. E a gente sabe, cuidar da criança é ali, na hora em que nasce, né? Na hora do ventre até lá os 20 anos, onde ele já está caminhando mais só, mas mesmo assim com conselhos, com auxílio, 25 anos, 30 anos. Então ele começou a chorar, pávido de emoção. Quer dizer, assustado de emoção, sem conseguir desenfaixar-se dos braços acolhedores. Deu para imaginar o estado emocional do Adelino? Todo mundo já sabe que ele vai receber o pai, né? Essa criança que vai chegar em meia hora é o pai que ele incendiou em vida anterior. Então ele está muito emocionado. Ele está assustado de emoção. Ele está chorando. Então percebe a importância do momento? Ele poderia se desequilibrar emocionalmente, porque é o débito principal que ele quer pagar é esse. Então Druso vem junto. Pela primeira vez, vamos colocar assim, a gente não sabe porque a gente não acompanhou a vida do Druso ao longo do episódio do livro. Mas se não é a primeira vez, ele deve sair por outras razões, mas uma delas é essa. Ele vai entregar, né, a vítima ao seu algoz, para que o algoz cuide agora da vítima. Então, precisa da oração dele, precisa do magnetismo mais forte dele, para que o Adelino consiga iniciar essa prova sem tantos desequilíbrios emocionais. Então, ele vai dizer, oremos juntos, acrescentou o bondoso amigo. Então, esse é o papel do Druso. Nas coisas mais difíceis, é ele quem desempenha a atividade. E levantando os olhos, mais difícil para os outros, né? E levantando os olhos para o alto, sob nossa profunda atenção, Druso suplicou. Deus de bondade, Pai de infinito amor, que criaste o tempo como incansável guardião de nossas almas, destinadas ao teu seio. Fortalece-nos para a renovação necessária. Percebe? Porque ele veio. O Adelino precisa de um fortalecimento mais significativo que o comum do dia a dia dele, mesmo ele sendo muito humilde, muito amoroso, de servir de um canal lá no centro espírita, em outros lugares, para os espíritos superiores trazerem o evangelho no mundo através da boca dele. Mas, nesse momento, ele precisa de um magnetismo mais poderoso. Fortalece-nos para a renovação necessária. Ora, para os cuidados que ele tem que ter com esse filho, que é o seu pai de vida anterior, a ponto dele próprio se renovar também, né? Tu que nos conheces os crimes, tu que nos conheces as deserções, concede-nos, Senhor, a bênção das dores,
Quem aí já pediu dor? Tem que ter muita clareza de raciocínio para estar entendendo aqui as bênçãos das dores. Concede-nos, Senhor, a bênção das dores e das horas para redimi-los. Redimir o quê? Esses crimes e essas deserções. Unge-nos com o entendimento de tuas leis, para que não repilamos, para que não rejeitemos as oportunidades do resgate. Então, ele precisa de um apoio magnético para receber essa criança. Emprestaste-nos os tesouros do trabalho. Emprestaste-nos, Pai, os tesouros do sofrimento. Como favores de tua misericórdia, para que nos consagremos à reabilitação dolorosa, mas à reabilitação justa. Percebe? Tesouros de sofrimento, por misericórdia. Consegue unir essas palavras? Tesouro de dor, por misericórdia. Nós, os prisioneiros da culpa, somos também operários de nossa libertação ao bafejo de eu carinho, né? Faltou um T naturalmente aqui, né? Ao bafejo do teu carinho. Ó Pai, infunde-nos coragem para que nossas fraquezas sejam esquecidas. Inflama em nosso espírito o entusiasmo santo do bem, para que o mal não nos apague os bons propósitos, e conduze-nos pelo carreiro, pelo caminho, o caminho da renunciação, para que a nossa memória não se aparte de ti. Que possamos orar com Jesus, ó Divino Mestre, que nos enviaste aos corações, a fim de que nos rendamos de todo aos teus desígnios, aos teus propósitos, né? Depois de leve pausa, repetiu em pranto a prece dominical, né? Então ele falou a prece do Pai Nosso chorando. O druso. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todo mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Fez a oração do Pai Nosso chorando, né? Quando a sua voz emudeceu, profunda emotividade exercia sobre nós inexpressável domínio. Então, ele alterou a emoção de todo mundo de forma muito profunda com a sua oração, né? Reconduzido ao veículo carnal, Adelino acordou em copiosas lágrimas. Quer dizer, Druso veio, retirou ele, né? Retirou ele do corpo, fez uma oração para fortalecê-lo e botou ele para acordar de novo. Isso 2h20, 3h da manhã. Reconhecia-se-lhe o júbilo íntimo. Quer dizer, o Adelino acordou chorando. E a alegria íntima, se bem não pudesse guardar a consciência integral da comunhão conosco. Quer dizer, ele acordou chorando, ele está muito feliz, mas ele não sabe por que ele está feliz. Ele não tem consciência
talvez tenha consciência de que esteve com algum espírito bastante superior, no máximo, mas não tenha consciência integral do que aconteceu. Findos alguns minutos de expectação que transcorreram céleres, rápidos, escutamos lá fora o choro convulso de uma criança tenra, de uma criança bem novinha, né? Um choro convulsivo. Não acabou. O auxílio de Druso, e agora ele está acordado. Enlaçado por Druso, o dono da casa ausentou-se do leito e incontinente, quer dizer, sem moderação, imoderado, com pressa, abriu a porta que comunicava o interior com a calçada externa, em cujas lajes, vigiado por amigos da mansão, pobre recém-nato vagia, gemia aflitivamente. Né? Tomado de surpresa, Correia ajoelhou-se enquanto o grande orientador da casa lhe disse com segurança. Aí pergunta, será que essa criança foi colocada no chão frio? Né? O livro não esclarece. Ou veio tipo Moisés, numa cesta. Sabe Deus, não sabemos. Né? Mas alguém sabia que se deixasse a criança na casa de Adelino, iria receber, essa criança ia ser bem cuidada, ia ser bem tratada por toda a vida. Né? Ele já tem 2 que ele fez a mesma coisa. Talvez essa mãe do pai da vida anterior dele, naturalmente recebendo influência dos próprios trabalhadores da mansão e também das outras mães, disse, vai lá, deixa ele na casa de Adelino. Sabe lá a idade dessa mãe? Às vezes é menor de idade. Né? E o Druso falou para ele, enquanto ele estava ajoelhado, falou com firmeza, né? Adelino, eis o pai ofendido, que, abandonado pelo coração materno, que ainda não mereceu, vem ao encontro do filho regenerado. Né? Eis aí o teu pai ofendido, que ele não tem mérito de ter uma mãe, mas vem ao encontro do filho, porque você, Adelino, regenerado, está em condição de auxiliá-lo e, portanto, de ressarcir os seus próprios débitos. Pensa bem. Se ele tem uma postura mental rebelde diante da vida, quando ele iria receber como filho o pai a quem a ele incendiou? Né? Talvez fosse daqui a 5 vidas, daqui a 1 milênio, você que incendiou o seu pai se tornou apto a recebê-lo por filho. Não. Mas ele se dedicou tanto ao bem que ele está recebendo ali 1 século depois. Correia, que não lhe ouviu a palavra na acústica da carne, mas registrou-a no templo mental, registrou aquela palavra como apelo do amor celeste, que lhe trazia ao coração mais uma criança abandonada e infeliz. Então, ele não entendeu o que o Druso falou, mas ele absorveu aquelas palavras, aumentando o seu grau de afeto, aumentando o seu próprio grau de amor. Né? Aí, com aquela influência, tendo o seu grau de amor aumentado, ele se encheu de alegria, tomado de alegria. Para ele, essa alegria inexplicável, mas a gente já sabe, são as palavras do Druso. Né? Abraçou o pequerrucho com espontâneo gesto de amor e, após conchegá-lo de encontro ao peito, voltou para dentro, gritando, jubiloso, alegre. Meu filho, meu filho. Ele está tão alegre que ele não sabe, mas ele vai acordar os outros. Se a mãe dele está dormindo lá, vai acordar também. Né? Ou ela só veio para dar uma ajudinha
na hora em que ele foi ao centro espírita. A mãe dele trabalha na casa para ele trabalhar no centro espírita. Silas, entre Hilário e eu, comunicou-nos emocionado. Silas também está emocionado. Martim Gaspar retorna à experiência física, asilando-se, né, nos braços do filho que o desprezou. Não tivemos, contudo, qualquer ensejo, qualquer oportunidade a mais dilatada conversação. Druso, enxugando as lágrimas, advertiu-nos em voz alta, qual se estivesse falando para si mesmo. Oxalá, quem dera que quando estivermos de novo em pleno nevoeiro da carne, possamos também nós abrir o coração ao excelso amor de Jesus, para que não venhamos a falir nas provas necessárias. Foi a advertência, como se ele estivesse falando para ele mesmo, mas que serviu para todo mundo e que serve para nós, né? E havia tanto recolhimento e tanta angústia naquele olhar que nos habituara ao mais doce enternecimento e ao mais profundo respeito, que, de volta à mansão, nenhum de nós ousou quebrar-lhe o doloroso e expressivo silêncio, né? Pelas emoções do Druso, voltaram para a mansão. Ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Beleza, gente? Viram aí que magnífica lição, né? Magnífica lição. É isso aí, né? Tomara que a nossa vida esteja assim, que nós estejamos antecipando dívidas. Naturalmente, não vão ser coisas fáceis, mas o que importa é o saldar dessas dívidas. E eles só nos anteciparão dívidas se nós nos mostrarmos aptos a saldá-las. Beleza, gente? Joia? Então, esse é o caso do débito aliviado. Beleza? Eu vou parar aqui. Sim, pode falar, Simone. Não, eu achei muito interessante ali o carinho, a forma como eles tratam caso a caso, né? Porque o Druso e o Silas ali, né? Toda essa emoção, essa oração, essa energia amorosa ali despendida para eles, né? Que coisa para que, né? Para que se resolvesse essa situação, para ter essa oportunidade de resgate. Eu achei, me chamou a atenção isso, né? O tamanho do trabalho deles, né? A forma como eles trabalham, né? O empenho, a amorosidade. É Com bem, certeza. bem interessante, né? Muito, muito interessante, né? Então, vê, se vem só o Silas, não ia ter resultado. E Druso se acerca de duas mulheres de alta responsabilidade, cuja presença ali também estão doando essas energias. Você falou de muito amor, para que ele absorva aquilo. E quando ele tem o contato com a criança, ele esteja alegre e não preocupado, né? Puxa, mas eu já estou numa dificuldade financeira lascada aqui, até todos os espíritos da casa estão pedindo pelo meu restabelecimento econômico, mas não, né? A equipe vai auxiliá-lo e muito. E vem o Druso, vem essas mulheres, porque o espírito é capaz de nos elevar os sentimentos. A gente não captou o que eles falaram, mas o meu coração se encheu de uma energia doce. E algo que eu podia rejeitar, não, eu aceito aquela dificuldade, né? Uma beleza, realmente uma beleza. Eu vou abrir a janela aqui, gente. Vou parar aqui a gravação primeiro, né? Um dia mesmo que eu paro aqui.